Olá, iniciando aqui mais um vídeo, tá, do canal. É, Proposta deste vídeo aqui é informar sobre recursos de navegação existentes que estão disponíveis, né, normalmente para o navegante beneficientizar esse processo, assim como dar mais segurança à navegação, tá? Esses recursos podem ser encontrados, tá, em embarcações normalmente a partir de embarcações cabinadas, bem que eu já vi lazy, até mesmo tornado com a bússola, né, aquela bússola, onde é expressa, a informação sobre norte, nordeste, sul, leste, oeste, dando os graus, etc. Tá? O bom velejador, ele vê as projeções de vento quando está vindo normalmente de leste para oeste, e ele vê essas pequenas variações e mantém fidelidade no percurso segundo a bússola. Por demais, embarcações cabinadas, lanchas de porte médio, eu utilizo de alguns recursos, deste recurso até mesmo para navegação em águas abrigadas. Tá? Do primeiro, vamos mencionar aqui o ecobatímetro. O que vem ser o ecobatímetro? Como o próprio nome sugere, dá profundidade através de sinais de eco, né? Tem o emissor, que normalmente fica ali na quilha da embarcação, emite o sinal, e o receptor que recebe essa informação e é traduzida ou lida pelo equipamento principal, onde dá a profundidade e uma ideia de fundo e leito do rio, enseada, litoral que está sendo navegado. Por que o ecobatímetro é importante? Assim, se você conhece o tamanho do calado, a carena, da tua embarcação, digamos, se você sabe ali que a tua embarcação cala 2 metros, 3 metros, não é conveniente que você venha navegar com uma água de 3,5 metros de profundidade. Até mesmo porque está colocando em risco de tua embarcação abarroar em algum coral, em alguma pedra, e na situação aqui da Amazônia, em um tronco submerso. Tá? E como nós temos aqui nessa região rios perenes, né? Aqueles rios que acabam elevando no período de verão e inverno seu volume de água. Tá? E esse ecobatímetro, ele dá a profundidade. Inclusive, eles têm sensores que você programa ali, se a tua embarcação tem 3 metros de calado, você programa ali para a partir de 4,5, 4,5 metros de profundidade, ele vem a informar através com sinais sonoros e bips. Isso será informado que já está entrando numa área que requer maior atenção para a navegação, uma vez que a profundidade está bem próxima ali do teu limite de navegação. Tá? Então, o ecobatímetro é necessário e importante para a segurança. Tá? Uma vez se aborroando numa pedra, num coral, num tronco submerso, na situação aqui da Amazônia, consequentemente vai variar ali as obras vivas, né, o calado da tua embarcação, fazendo água aberta, alagamento de compartimentos, e coloca em risco a flutuabilidade e estabilidade da tua embarcação. Há uma confusão em verificar a situação entre o ecobatímetro e o sonar. É, o sonar, na verdade, é o ecobatímetro turbinado. Ele é mais utilizado por embarcações de guerras que têm como a principal função a furtividade, como o submarino. Tá? Então, o submarino, ele usa o sonar porque ele precisa não só ver a profundidade como ele está navegando, como o sonar dá uma ideia de obstáculos na frente, ou seja, para o fundo e para frente. É muito utilizado em submarino. Mas é o mesmo princípio, tá? Na verdade, o sonar
ele foi copiado. Aliás, tudo que a gente copia da natureza já existente, inclusive utilizado por alguns animais. Olha, mais à frente a gente vai falar sobre o radar. O radar nada mais é que a repetição e o plágio do instrumento que os próprios morcegos utilizam, né, para navegação, para voar durante a noite, uma vez que não têm uma visão muito boa, segundo os biólogos, né? Isso não são palavras minhas, são dos biólogos, e que eles utilizam desse recurso, tá? E o sonar nada mais é do que um recurso também que a baleia utiliza, aqueles cantos, aqueles uivos que ela dá debaixo d'água, na verdade, é emissão de som. Quando há uma recepção daquele som, ela sabe mais ou menos se tem algum outro animal de igual porte dela dentro d'água ou qualquer outro predador, assim como recife, águas rasas e tudo mais que ela pode encalhar. Então é assim, é uma repetição. Então, o ecobatímetro indica a profundidade do local a partir da quilha. É medição do. Normalmente ele emite o som e esse som leva um tempo, alguns segundos, para chegar até o fundo, volta para o receptor. Isso é calculado, tá? Eficientemente pela central do ecobatímetro, te dá uma informação. É necessário e importante que se tenha a bordo esse instrumento. GPS. O GPS hoje é muito utilizado, não só. Antigamente era usado, iniciou-se pelos militares, tá? Utilizado para navegação, tá? Em mar, rios, oceanos e tudo mais, o GPS. E hoje muito utilizado em zonas urbanas, para tráficos de carros, motos e tudo mais, o GPS. Ele é feito a partir de 24 satélites que estão rodeando, tá? A gente precisa no mínimo aí de 4, 5 satélites para te dar uma posição exata. A Terra é dividida em latitude e longitude. Sabemos que latitude pode ser norte, sul, longitude, leste, oeste. Então, a partir de Greenwich, zero, aí nós temos 180 graus para oeste e 180 para leste, que dá um círculo total de 360. Isso dá normalmente muito claro na carta náutica. O GPS, na verdade, te dá essa informação sem necessariamente você ir para a carta náutica e plotar uma carta náutica, verificar a tua posição, tá? Mas o GPS te dá, inclusive, cálculos, o GPS moderno hoje, que você pode baixar no computador, em aparelhos celulares, tá, tablet e outros recursos eletrônicos hoje disponíveis. O GPS ele te dá uma posição exata. Aliás, nós temos hoje o endereço. Eu tenho meu endereço, você que está aí assistindo tem seu endereço no GPS. O GPS fez com que era uma arma de guerra, fez isso que houvesse as guerras cirúrgicas. O que é isso? Tem o míssil coloca um endereço ali de latitude, longitude, graus, horas, etc. e tal, e esse computador está no míssil, a bordo do míssil, ele vai e é endereçado exatamente naquele local. E o próprio engenheiro militar ele faz um cálculo para derrubar aquele prédio e não danificar a estrutura dos prédios vizinhos, as famosas guerras cirúrgicas. Isso só possibilitou com a utilização do GPS, tá? Do GPS. Exatamente a latitude, longitude, é o endereço certinho. Para navegação isso é ótimo. Até mesmo porque quando você planeja a tua derrota, a derrota é o plano de viagem. Saída, hora de saída, o local de chegada, percurso que você vai fazer e tudo mais. Isso na Marinha chamamos de derrota. Tá? Então, GPS hoje é um aparelho necessário. Só que o GPS ele precisa de energia a bordo, o GPS precisa que os satélites estejam disponíveis e tudo mais. Tanto é que fala-se que quando houver uma guerra, esse tudo vai ao pau. Tá? O GPS, tudo não vai funcionar, a internet não vai funcionar. Daí da importância, a preocupação da Marinha que você venha sempre conhecer a navegação astronômica, plotar a carta náutica, entender
a parte de leste, oeste e tudo mais. Tá? Esse é o GPS. Radiofonia, o velho radiofonia. Tá? O radiofonia ele foi muito utilizado, a priori, para emissão de sinais de código Morse. Eram pontos, traços, ponto, traços, tá? Que a Marinha utilizou muito isso. Era muito facilmente copiado, né? Interferido na comunicação entre bases navais e tudo mais. Daí progrediu para o rádio, radiofonia, onde transmite informações, tá? Sendo que Mayday é a informação de emergência, de socorro, que deve priorizar em todas as outras chamadas. Tá? E tem um procedimento, você tem que ser curto, grosso e bem claro nas suas informações. A título de exemplo, o canal 16 é o canal de chamada. A autoridade naval vai estar lá no canal 16. Então, você não deve conversar no canal 16. O canal 16 você pode solicitar um Mayday, ou seja, Mayday é uma linguagem internacional de socorro, de pedida de auxílio, de socorro. Aí, normalmente, a autoridade naval recebe essa informação, escolhe um canal, escolhe qualquer outro canal, tá? E vocês conversam no particular. Seria o tipo PV do, 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 de um WhatsApp, tá? Você coloca uma propaganda de venda e tudo mais, vai no PV que eu te explico. É mais ou menos assim, o canal 16 é o canal de chamada, tá? E normalmente o Mayday prioriza todas as chamadas, todas as outras têm que se calar. E se a embarcação que está solicitando esse socorro não houve uma recepção, você tem que retransmitir essa mensagem. Olha, embarcação fulano de tal, Mayday, recebeu uma mensagem da embarcação fulano de tal, que está variada, que está com incêndio a bordo, em alguma situação e tal. E ele deve receber, retransmitir para o emissor. Isso é um critério de cortesia naval, tá? Aí tem uma segunda, PAN. Numa situação de pane a bordo, necessito de auxílio e tudo mais, quebra de motor e tudo mais, quebra de mastro, tá? E Securité. Securité é o terceiro na hierarquia de importância. Securité normalmente é para importância de dar a questão de tempo, olha. Securité, vendaval vindo e tal, na posição tal, tal. É importante que retransmitam esta mensagem. Tá? A título de exemplo, quando você vai fazer uma solicitação aqui na região, normalmente você, Mayday, aqui embarcação, só sobrando, embarcação indo a pique aqui na ponta do Cururu, Rio Tapajós, assim, solicita auxílio. Você não tem que contar uma historinha, como foi que aconteceu, como foi a avaria, tem que ser curto e grosso, tá? Mayday, dá o nome da embarcação, embarcação fulana de tal, tá? A natureza do problema, estou com água aberta, o que você quer? Necessito auxílio e dá a localização. Simples, repete instantemente até dar um retorno. Tá? Esse é o papel do rádio a bordo, do radiofonia. Infelizmente, muita gente utiliza esse recurso de comunicação para brincadeiras. Eu estava conversando com o engenheiro da Embratel, disse que a Amazônia é terrível as pessoas de não levarem a sério essa e outras bacias hidrográficas do Brasil, como São Francisco, Paraná, etc. Também tem essa questão de falta de respeito, colocam música no canal 16. O canal 16 é um canal de escuta permanente. E você não pode interromper uma comunicação, uma solicitação de auxílio. E tem os códigos também. Quando você está navegando, você fez um curso na Marinha. Marinheiro Fluvial de Convés, Marinheiro Fluvial de Macro, portanto, tem conhecimento sobre comunicação. Então, alfabeto internacional, temos o Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco, Foxtrot, Golf, Hotel, Índia, e assim por diante. Tá? Quebec, Sierra L, QSL,
eu estou na escuta, eu entendi e tudo mais. Temos um código específico para cada situação, para você não ter que repetir com palavras, apenas utilizando o código. Até um estrangeiro que esteja navegando, ele vai entender aquilo ali. Ele vai entender. Então, a questão de radiofonia a bordo é muito importante que seja considerado isso. Bússola ou agulha magnética, tá? O GPS ele dá isso muito bem, tá? Essa posição, qual é a posição que você tá e tudo mais. Mas a velha agulha magnética, tá? O bússola é necessário. É necessário. O navegante inicial, ele saiu de uma situação de oeste para leste, adentrou no mar, de leste para oeste. Se ele quer voltar para a origem, é claro que ele vai colocar a polpa para leste e a proa para oeste. É muito simples de você entender a bússola, é muito simples. O sol nasce no leste e se põe no oeste. Se ficando de frente, tá, o lado direito teu para os destros, o lado direito teu para leste, o lado esquerdo para oeste, o norte vai ficar à frente e o sul vai ficar atrás, as suas costas. E a velha e boa bússola é muito importante. Só que algumas embarcações de ferro, essa bússola ela vai sofrer influência dos ferros a bordo. Aí que surgiu a agulha giroscópica. Ela, através de energia e tudo mais, ela vai girar lá dentro e dar o norte verdadeiro. A bússola tem uma variação pouca, mas uma navegação de grande distância, milhares de quilômetros, tá? Então, a própria Marinha tem um livro que demonstra, uma tabela que demonstra declinações magnéticas e a compensação disso a cada mês do ano, tá? Atentem para isso aí. Então, nós temos a velha bússola ou agulha magnética, tá? Inclusive, já vi fuzileiros navais sem esse equipamento, com uma folha colocando numa pequena lagoa e num broche, numa agulha, é, coloca em cima e a folha se direciona realmente para o leste, para o norte, tá? Te dá uma posição mais ou menos exata, norte, sul, leste, oeste, tá? Fantástico. Falar em GPS, não falar em AIS, que é a identificação é, automática, tá? O sistema de identificação automática, tá? Que a Marinha exige que seja, que todas as embarcações têm, e normalmente isso tem normalmente o número de identificação da embarcação, seria tipo um transponder para o avião. O transponder evita que um avião bata no outro, e os próprios equipamentos ele identifica quando há algum obstáculo próximo. O AIS é mais ou menos parecido com isso, tá? Muito exigidos para embarcação de uso comercial, transporte de cargas e passageiros é muito exigido. Tá? Mas seria interessante que as embarcações de esporte e recreio obtivessem também esse recurso. Tá? Carta náutica. A velha e boa carta náutica. A carta náutica, na verdade, é uma expressão cartográfica de um litoral marítimo, enseadas ou margens navegáveis. A carta náutica é ali. Hoje nós temos carta náutica eletrônica, claro, você diante um recurso, isso tem um custo para a Marinha e a Marinha cobra isso aí. Você compra carta náutica e tudo mais. Você quer entrar aqui na Bacia Amazônica, você chega lá na capitania em Belém do Pará e você da DLHN, de Diretoria de Hidrografia e Navegação, você solicita e adquire mediante um valor irrisório uma carta náutica aqui, que elas são enumeradas dessa região. Tá? Aí vai dar largura do rio, profundidade, tipo de leito, portos, aeroportos, boias, regiões, inclusive casco só sobrado. O que é um casco só sobrado? Uma embarcação que foi a pique. Essa embarcação não teve interesse da empresa dona da embarcação resgatar, por estar ser uma embarcação antiga, o alto custo, etc. N motivos, a embarcação ficou ali. O que acontece? Quando está baixa mar ou quando o rio baixa, a superestrutura fica ali próximo.
da superfície da água. Pode muito bem causar algum acidente, alguma lancha, algum veleiro e tudo mais. A carta náutica tem que mencionar isso, tanto é que todo navegante ele deve informar para a capitania quando há algum corpo estranho, surgiu pedras, surgiu ali na Amazônia, não diferentemente de outras bacias, principalmente o Rio Amazonas, é um rio informação. Segundo os geólogos e tudo mais, é muito comum a gente ver um rio em formação de água barrenta, ele está correndo, fazendo seu leito, derrubando barrancos ali, plantando ilhas ali, então um rio em formação. Tanto é que a margem aqui do rio Amazonas, tá? O rio Tapajós, ele é um rio muito mais antigo que o Amazonas, embora sendo menor, porque a água já é mais transparente, ele já está calmo dentro do leito dele, percorrendo o leito dele e tudo mais, a água está clarinha e tudo mais. Então, é comum quando se navega no Rio Amazonas, passa 2, 3 anos passando por algum local, quando você vê tem uma ilha que não tinha ali. Quando você vê tem um barranco que estava em cima, com árvore, cai. E assim, é importante que se informe a diretoria de hidrografia e navegação, até mesmo para eles fazerem um levantamento náutico, um balizamento novamente, atualizar as cartas. Essas cartas estão disponíveis para o navegante que nunca entrou na Amazônia, ele vai lá, requer essa carta, tá? E para não ter que pagar um prático, né? Serviço de praticagem. Tá? Normalmente tinha um Rally Transamazônia, ou seja, são vários veleiros franceses, uma média de 2 dezenas, 3 dezenas, que eles entravam em certo período do ano, eles entravam na bacia Amazônia, o rio estava cheio, e eram veleiros oceânicos de alto calado, de alto custo, eles pagavam normalmente ali uma pessoa que conhecesse a região, além da carta náutica, que viessem trazê-los aqui e levá-los. E não era barato, tá? No serviço de praticar, seria um prático, tá bom? Então a carta náutica ela faz muito bem esse papel, tá? Se você não tem uma mesa, borda e tudo mais, baixa esse recurso através do celular ou do tablet, e você tem uma carta náutica ali, tá? Ali todas as informações, tá? Diferentemente do Google Maps, que dá normalmente uma ideia de superfície, locais, localização e tudo mais. A carta náutica é importante que não só que vai te informar o que tem na margem, como vai te informar o que tem debaixo d'água, tipo de solo, lá na carta náutica determinada a profundidade, o tipo de solo, se é areia, se é barro, se é lama, e tudo mais. Além das informações como localização de boias, de faróis, estradas, marinas e tudo mais. A área que você pode fundear a tua embarcação e tudo mais. A carta náutica vai passar todas essas informações para vocês. Tá bom? Aqui encerrando mais um vídeo. Muito obrigado, tá? Espero ter contribuído. O Mar de Almirante a todos.